5 anos atrás, as mãos de Lia foram a única coisa que impediram o coração de um desconhecido de parar para sempre. Em uma noite caótica de emergência, em meio ao som agudo dos monitores e ao cheiro de antisséptico, ela se tornou seu anjo anônimo, uma voz calma na escuridão que o trouxe de volta à vida. Ela o entregou à sobrevivência, e ele se tornou apenas uma memória intensa, um rosto sem nome. Para ele, ela nunca sequer existiu. Lia só não imaginava que o destino traria aquele mesmo homem de volta, não em uma maca, mas no topo da hierarquia, como o novo e impiedoso diretor do hospital. Um homem que agora detinha o poder sobre o futuro dela, sem fazer a menor ideia de que lhe devia a própria vida. O Hospital São Lucas respirava em um ritmo próprio, uma cadência feita de passos apressados em corredores polidos, o bip constante dos aparelhos e o murmúrio baixo de conversas que carregavam tanto a esperança quanto o desespero. Para Lia, aquele som era uma sinfonia familiar. Aos 28 anos, com 7 de enfermagem, ela se movia por aquele universo com uma graça eficiente, uma calma que parecia ondular ao seu redor, acalmando pacientes ansiosos e estabilizando colegas mais novos. Seus cabelos castanhos, quase sempre presos em um coque firme, revelavam um rosto de traços suaves, mas eram seus olhos, de um mel profundo e expressivo, que guardavam a verdadeira essência de sua alma, uma mistura de compaixão e uma força inabalável. Naquela manhã de segunda-feira, porém, o ritmo do hospital estava diferente. Havia uma corrente de eletricidade no ar, uma tensão que se infiltrava pelas frestas das portas e se alojava nos cantos da sala de descanso dos funcionários. O motivo tinha nome e sobrenome: Arthur Montenegro, o novo diretor. Os boatos o precediam como uma tempestade se formando no horizonte. Diziam que era um tubarão do mundo corporativo, um especialista em otimização, palavra que, no vocabulário hospitalar, soava como sinônimo de demissões em massa e cortes de orçamento. Falavam que ele vinha do setor de tecnologia, um universo de algoritmos e lucros, frio e distante da realidade de carne, osso e dor com a qual lidavam diariamente. Ele nunca pisou num hospital a não ser que fosse para nascer ou para morrer, resmungou Jonas, um técnico de enfermagem com mais de 20 anos de casa, enquanto mexia seu café com uma colherinha de plástico. Vai querer transformar pacientes em números e a gente em robôs. Lia, sentada à sua frente, deu um pequeno sorriso, tentando injetar um pouco de calma na ansiedade coletiva. Vamos dar a ele o benefício da dúvida, Jonas. Talvez uma visão de fora seja o que a gente precisa para melhorar algumas coisas. Sua colega e melhor amiga, Clara, uma enfermeira de cabelos ruivos e sardas que dançavam em seu nariz, bufou. Você e seu otimismo, Lia. Eu li sobre ele. O homem é conhecido como o gelo. Transforma tudo o que toca em ouro, mas congela qualquer alma que estiver no caminho. A reunião de apresentação é em 10 minutos. Preparem-se para o inverno. Apesar de suas próprias palavras tranquilizadoras, Lia também sentia um nó de apreensão no estômago. Amava seu trabalho com uma devoção quase sagrada. O São Lucas era sua segunda casa, um lugar onde ela encontrava propósito em cada turno exaustivo, em cada vida que tocava. A ideia de que um homem de negócios alheio à delicadeza de sua profissão pudesse desmantelar tudo aquilo que ela valorizava a assustava. A sala de reuniões estava lotada. Um silêncio pesado pairava sobre médicos, enfermeiros e administradores, todos com os olhos fixos na porta. Pontualmente às 10 horas, ela se abriu, e Arthur Montenegro entrou. A primeira coisa que se notava era sua presença. Ele não apenas entrava em um lugar, ele o dominava. Alto, com ombros largos que preenchiam um terno cinza-chumbo cortado com uma precisão cirúrgica, ele parecia pertencer mais à capa de uma revista de negócios do que ao ambiente estéril de um hospital. Seus cabelos eram escuros, curtos e impecáveis, com alguns fios prateados nas têmporas, que só acentuavam sua autoridade. Tinha 40 anos, mas seu rosto, de maxilar forte e traços angulares, carregava uma seriedade que o fazia parecer mais velho, mais vivido. Ele caminhou até a frente da sala, seus sapatos italianos ecoando no silêncio. Seus olhos, de um azul tão profundo e frio quanto um oceano invernal, varreram a plateia. Não era um olhar de quem buscava conexão, mas de quem avaliava ativos.
Lia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era o olhar de um predador. Bom dia. Sua voz era grave, ressoando com um poder contido. Meu nome é Arthur Montenegro. A partir de hoje, assumo a direção geral do Hospital São Lucas. Ele falou por vários minutos sobre eficiência, reestruturação, metas e resultados. Cada palavra era uma faca afiada, cortando a esperança de que ele pudesse ser diferente dos boatos. Ele não falava em cuidar, mas em gerenciar. Não mencionava pacientes, mas clientes. Para Lia, era como ouvir um idioma estrangeiro sendo usado para descrever o seu mundo. Ela o observava, uma mistura de desapontamento e desafio crescendo dentro dela. Era apenas mais um executivo arrogante. E então, aconteceu. Em seu discurso, Arthur fez uma pausa, seus olhos movendo-se lentamente pela fileira onde Lia estava sentada. Por uma fração de segundo, seus olhares se encontraram, e o mundo de Lia parou. Não foi o terno caro, a postura imponente ou a voz de comando. Foi o rosto. Sob a luz fria da sala de reuniões, despido da palidez mortal e dos ferimentos daquela noite distante, estava ele. O homem da maca. O desconhecido que ela se recusara a deixar morrer. O ar abandonou seus pulmões em uma golfada silenciosa. O som da voz de Arthur se tornou um zumbido distante, abafado pelo som ensurdecedor de seu próprio coração disparado. As memórias daquela noite de emergência a assaltaram com uma violência inesperada. O cheiro de sangue e chuva, o som da sirene se aproximando, o corpo quebrado que chegou na maca, os estilhaços de vidro ainda presos em sua jaqueta de couro, o monitor cardíaco apitando freneticamente, depois o silêncio aterrorizante da linha reta, suas mãos pressionando o peito dele, ritmicamente, desesperadamente, o suor escorrendo por sua testa enquanto ela gritava ordens para a equipe. Não desiste. Ela lembrava de ter sussurrado para o rosto inconsciente. Você não vai morrer hoje. E agora aquele mesmo rosto a encarava. As cicatrizes estavam quase invisíveis, uma fina linha perto da sobrancelha, outra escondida pela linha do cabelo, mas ela as conhecia. Ela as vira serem feitas. Para Arthur, o momento foi completamente diferente, mas não menos impactante. Ao cruzar seu olhar com o daquela enfermeira, algo inexplicável aconteceu dentro dele. Em meio a dezenas de rostos anônimos, o dela se destacou como uma chama em uma sala escura. Por um instante, a linha de raciocínio de seu discurso perfeitamente ensaiado se partiu. Um calor súbito, estranho e desconcertante subiu por sua espinha. Uma sensação tão alienígena à sua natureza controlada que o fez vacilar internamente. Ele viu uma jovem mulher cujos olhos cor de mel o fitavam com uma intensidade que o trespassou. Havia choque neles, mas também algo mais, algo que ele não conseguiu decifrar. Aquele olhar parecia tocá-lo em um lugar profundo e esquecido, um lugar que ele mantinha trancado a 7 chaves desde o acidente. Ele se sentiu reconhecido. Mas como? Ele nunca a vira na vida. A sensação durou apenas 1 segundo, mas foi o suficiente para desestabilizá-lo. Ele franziu o senho minimamente, a sua mente lógica lutando para categorizar aquela reação anômala. Lia, percebendo que o encarava com uma expressão de puro assombro, foi a primeira a quebrar o contato. Ela baixou os olhos para o seu colo, sentindo o sangue subir ao seu rosto, pintando suas bochechas com um rubor quente de vergonha e pânico. Seu coração martelava contra suas costelas como um pássaro preso. Era ele. E ele não fazia a menor ideia. Olhou para ela como olharia para qualquer outra funcionária, um peão em seu novo tabuleiro de xadrez. Aquele olhar frio não continha um pingo de reconhecimento, nenhuma fagulha de memória da mulher que havia ancorado sua alma a este mundo. Arthur se recompôs, a irritação consigo mesmo endurecendo ainda mais sua expressão. Ele concluiu seu discurso, suas palavras agora mais ríspidas do que antes, como se para compensar por aquele momento de vulnerabilidade inexplicável. Quando a reunião terminou, as pessoas se levantaram, formando pequenos grupos para cochichar sobre o novo diretor. Lia permaneceu sentada, sentindo-se pregada à cadeira. Clara tocou seu ombro. Lia, você está bem? Ficou pálida como um fantasma. Lia levantou a cabeça, seus olhos ainda refletindo o turbilhão de emoções. Clara, sua voz era um fio. O novo diretor, eu o conheço. Clara arqueou as sobrancelhas ruivas.
Conhece? De onde? Ele não parece o tipo de cara que frequenta nossos bares. Não, daqui, do hospital. Lia engoliu em seco, a realidade da situação caindo sobre ela com o peso de uma laje de concreto. Há 5 anos, ele foi meu paciente. O acidente de carro na Marginal, o que chegou quase sem vida. A expressão de Clara mudou de curiosidade para choque absoluto. Ela se lembrava da história. Lia, recém-formada, liderando uma reanimação que os médicos mais experientes já haviam dado como perdida. A noite em que ela se tornara uma lenda silenciosa nos corredores da emergência. Meu Deus, Lia! Clara sussurrou olhando para a figura imponente de Arthur, que agora conversava com alguns chefes de departamento do outro lado da sala. É ele? Você tem certeza? Eu nunca esqueceria aquele rosto, disse Lia, sua voz ganhando uma nova firmeza. A firmeza da certeza. Enquanto isso, Arthur sentia um incômodo persistente. A imagem daquela enfermeira, o calor, a estranha sensação de familiaridade. Ele dispensou os médicos com um aceno breve e se virou para seu novo assistente. Quem era a enfermeira sentada na terceira fileira, à direita? Cabelos castanhos, olhos expressivos. O assistente, um jovem ansioso para agradar, folheou rapidamente a lista de presença. Ferreira, senhor. Lia Ferreira. Uma das enfermeiras mais conceituadas da ala de cuidados intensivos. Lia Ferreira. O nome não lhe dizia absolutamente nada, e isso o frustrava. Arthur Montenegro era um homem que se orgulhava de sua memória, de seu controle, de sua capacidade de ler pessoas e situações. Aquela mulher, aquela simples funcionária, representava uma variável que ele não conseguia computar. A forma como ela o olhara não era apenas o medo ou a curiosidade que vira nos outros. Era algo pessoal, profundo, e a reação que ela provocara nele era ainda mais irritante. Ele caminhou até a grande janela de sua nova sala, com vista para a cidade de São Paulo. As memórias daquela noite eram borrões, fragmentos caóticos de dor, luzes giratórias e o som de metal se contorcendo. Ele se lembrava do impacto, da escuridão, e depois, nada. Acordou dias depois em um quarto de hospital particular, com médicos lhe dizendo o quão sortudo ele fora. Disseram que os primeiros socorros e a equipe de emergência do hospital público para onde o levaram inicialmente haviam sido impecáveis, mas nunca se deu ao trabalho de saber os nomes. Para ele eram apenas peças de uma engrenagem que funcionara a seu favor. Agora, uma peça daquela mesma engrenagem o encarava com olhos que pareciam conhecer sua alma, e ele, o homem que controlava impérios, se sentia inexplicavelmente exposto. Ele não sabia por quê, mas sentia uma necessidade premente de entender o que havia por trás daquele olhar. Não por gratidão, uma emoção que ele raramente se permitia, mas por algo muito mais primitivo, a necessidade de resolver um quebra-cabeça que ameaçava a ordem de seu mundo meticulosamente construído. Lia Ferreira acabara de se tornar o enigma mais fascinante e perigoso que ele já encontrara. Os dias que se seguiram à chegada de Arthur Montenegro foram como uma longa e lenta inspiração, com todo o hospital prendendo o fôlego, à espera da inevitável e dolorosa expiração. O inverno de que Clara falara não veio na forma de uma nevasca, mas de uma geada fina e cortante que se instalou em todos os cantos. Memorandos sobre protocolos de otimização de recursos surgiram nos murais. Reuniões sobre métricas de desempenho foram agendadas. O ar, antes preenchido por uma familiaridade caótica, agora vibrava com uma nova e ansiosa precisão. Arthur era uma presença fantasmagórica e onipresente. Ninguém sabia onde ele poderia aparecer em seguida, observando uma cirurgia da galeria, questionando o uso de gás na emergência ou analisando planilhas de horários na administração. O apelido O Gelo se provou dolorosamente preciso. Para Lia, era uma tortura silenciosa. Ela se esforçava para mergulhar na rotina, para se concentrar no fluxo e refluxo da vida e da morte em sua ala, mas a consciência de sua presença no prédio era uma distração constante. Cada vez que via seu vulto alto e de ombros largos no fim de um corredor, seu coração dava um salto doloroso. Era uma colisão de realidades em sua mente. O homem indefeso que ela salvara e o predador corporativo que agora ameaçava desmantelar seu mundo.
E para complicar ainda mais o turbilhão em seu peito, havia a memória daquele primeiro olhar. A forma como ele a fitara, a breve hesitação em sua voz. Ela tentava se convencer de que fora apenas sua imaginação, mas a sensação daquela conexão anômala persistia, um calor residual no meio do frio que ele emanava. Ele não faz ideia, não é? Clara perguntou uma tarde, enquanto almoçavam na cantina do hospital. Ela observava Lia, que remexia a salada em seu prato sem realmente comer. E você não vai contar? Lia suspirou, largando o garfo. Contar o quê, Clara? Com licença, Sr. Montenegro. Sei que está ocupado calculando o custo-benefício dos nossos catéteres, mas só queria lembrá-lo de que, 5 anos atrás, eu impedi seu coração de parar de bater. Tenha um bom dia. O que eu ganharia com isso? Um pouco de respeito, talvez? Um obrigado? A chance de ele não nos ver apenas como números em sua planilha? Ele não é do tipo que diz obrigado, respondeu Lia, a voz baixa. Para ele, eu apenas fiz o meu trabalho. E fiz. Não quero um prêmio por isso. Eu só queria que ele não estivesse aqui. Que ele tivesse continuado a ser apenas uma memória, uma história de sucesso que eu conto aos residentes para lhes dar esperança. Mas o problema era mais profundo. E Lia não tinha coragem de admiti-lo em voz alta nem para si mesma. Não era apenas sobre o passado. Era sobre o agora. Era sobre a forma como, apesar de tudo, seu pulso acelerava quando ele estava perto. Era sobre a curiosidade traiçoeira sobre o homem por trás da fachada de gelo. Aquele paciente anônimo havia se tornado um marco em sua carreira, um símbolo de sua vocação. Arthur Montenegro, o diretor, era uma ameaça. Mas Arthur Montenegro, o homem, era um enigma perigoso que a atraía contra todo o seu bom senso. Do outro lado do hospital, em uma sala de diretoria minimalista e fria, Arthur também estava consumido por um enigma. Lia Ferreira. Ele passara horas analisando sua ficha funcional. Histórico impecável. Excelentes avaliações, dedicação exemplar. Nada fora do comum, nada que explicasse a reação visceral que tivera ao olhá-la. Era ilógico, ineficiente. E Arthur odiava o que não podia medir, controlar ou entender. A sensação de que a conhecia de algum lugar não o abandonava, roendo as bordas de sua mente disciplinada como um ácido. Movido por essa necessidade de decifrar a anomalia, ele tomou uma decisão. Em uma reunião com os chefes de departamento, anunciou seu próximo passo com a frieza habitual. Para compreender a fundo a dinâmica operacional desta instituição, passarei a acompanhar presencialmente alguns turnos. Começarei pela noite, que, segundo os relatórios preliminares, é onde ocorrem as maiores ineficiências de pessoal e recursos. Um murmúrio de descontentamento percorreu a sala. A ideia do gelo vagando pelos corredores durante as horas mais vulneráveis e exaustivas do hospital era o pesadelo de todos. E qual ala o senhor pretende honrar com sua presença primeiro? Perguntou o Dr. Almeida, chefe da cardiologia, com uma ironia mal disfarçada. O olhar de Arthur era gélido. Aqui lida com as situações mais críticas. Começarei esta noite, na unidade de cuidados intensivos. Quando a notícia chegou a Lia, seu estômago se revirou. A UTI à noite era seu santuário. Era um lugar de silêncio tenso e vigilância constante, onde a linha entre a vida e a morte era mais tênue. Era onde ela se sentia mais competente, mais no controle, e ele estava vindo para invadir aquele espaço, para observá-la, julgá-la, no exato ambiente que os conectou e os separou tão drasticamente. A noite chegou pesada e abafada, prenunciando uma tempestade de verão. Lia prendeu os cabelos com mais força do que o necessário e vestiu seu uniforme, sentindo-o como uma armadura. Quando entrou na UTI, o ritmo era calmo, os monitores apitando em uma melodia estável. Por volta das 10 da noite, Arthur chegou. Ele não usava o terno imponente, mas uma calça escura e uma camisa de malha de gola alta, de um azul tão profundo quanto seus olhos. A roupa, embora mais casual, gritava dinheiro e poder, e ele parecia ainda mais deslocado e intimidador do que antes. Ele não disse muito, apenas que estava ali para observar e que deveriam agir como se ele não existisse. Uma tarefa impossível. Sua presença era como um buraco negro, sugando toda a normalidade do ambiente. Lia tentava se concentrar em seus pacientes, em checar os acessos, administrar os medicamentos, anotar as evoluções.
mas sentia o peso do olhar dele em suas costas, seguindo cada movimento seu. Então o inferno se instalou. O alarme de um dos leitos soou, estridente e urgente. Um paciente idoso, internado com pneumonia grave, entrou em parada cardiorrespiratória. O código azul foi anunciado e a calma da UTI se estilhaçou. Carrinho de parada agora. A voz de Lia cortou o ar, clara e firme. O treinamento assumiu o controle, empurrando para o fundo o pânico e a consciência de seu observador indesejado. A equipe se moveu em uma coreografia ensaiada de emergência. Jonas começou as compressões torácicas, um médico preparava a intubação e Lia organizava os medicamentos. O cubículo do paciente era um espaço minúsculo, agora apinhado de pessoas e equipamentos. Em sua busca por observar o processo de perto, Arthur se postou na entrada do cubículo, um gigante silencioso bloqueando a luz do corredor. Lia se tornou um dínamo de eficiência. Ela não era mais a mulher que corava em reuniões. Era uma profissional no auge de sua competência, uma general em seu campo de batalha. Arthur, que viera para analisar falhas, viu-se completamente cativado. Ele deveria estar anotando os tempos de resposta, a organização da equipe, mas tudo o que conseguia ver era ela. Observou a forma como a mecha de cabelo castanho se soltou de seu coque e grudou em sua têmpora úmida de suor. A maneira como ela mordeu o lábio inferior, um pequeno gesto de concentração intensa enquanto calculava a dose de adrenalina. Viu a força em seus braços, a graça em seus movimentos precisos, a autoridade inata em sua voz. E pela primeira vez desde que acordara daquele coma 5 anos atrás, Arthur sentiu algo além de lógica e ambição. Sentiu admiração. Lia precisava acessar o desfibrilador, que estava em um canto atrás de Arthur. "Com licença", disse ela, a voz tensa pela urgência. Ele se moveu, mas o espaço era ínfimo. Ao se virar, o corpo dela roçou no dele. Foi um contato fugaz. O ombro dela contra seu peito, o braço dela roçando em sua cintura. Mas foi o suficiente para enviar uma corrente elétrica através de ambos. Lia prendeu a respiração. Por baixo do cheiro de antisséptico, ela sentiu o perfume dele, uma fragrância cara, amadeirada e masculina, que falava de escritórios de luxo e carros de couro. Um cheiro de poder, um cheiro de perigo. Aquele aroma invadiu seus sentidos, uma distração íntima e avassaladora, em meio ao caos da vida e da morte. Ela se afastou como se tivesse sido queimada, o coração batendo descontrolado por um motivo que não tinha nada a ver com a emergência. Ela preparou as pás do desfibrilador, sua mente uma bagunça de cálculos médicos e sensações proibidas. "Afastem", gritou. O corpo do paciente convulsionou com o choque. Todos os olhos se voltaram para o monitor. Nada. "De novo", ordenou Lia. "Jonas, não pare as compressões." Ela se movia pelo espaço apertado, sua existência agora dolorosamente ciente da de Arthur. Ele era uma montanha, uma presença quente e sólida que parecia diminuir ainda mais o cubículo. Ao se esticar para ajustar o soro, ela se desequilibrou por um momento. Antes que pudesse se corrigir, uma mão grande e firme pousou em sua cintura, firmando-a. O toque atravessou o tecido fino de seu uniforme, quente e possessivo. Lia congelou, o frasco de medicamento em sua mão. Virou a cabeça e seus olhos encontraram os dele. Estavam a centímetros de distância. Ela podia ver as nuances azuis de sua íris, a pequena cicatriz perto de sua sobrancelha. Ele não a olhava como um diretor. Ele a olhava como um homem. Ele se inclinou, sua boca perto de sua orelha, o calor de sua respiração fazendo os pelos de sua nuca se arrepiarem. Sua voz foi um sussurro baixo e rouco, um som que vibrou através dela, quase inaudível acima dos bips do monitor. "Cuidado, enfermeira." A frase era um aviso profissional sobre o chão escorregadio ou os fios no caminho, mas o tom era puramente pessoal. Era um reconhecimento da eletricidade que crepitava entre eles, um aviso sobre um perigo muito maior do que qualquer emergência médica. Era a confissão silenciosa de que ele também sentia aquilo. O coração do paciente voltou a bater, um ritmo fraco mas presente no monitor. A tensão médica se dissipou, mas a tensão entre os dois apenas se intensificou, tornando-se quase sufocante no silêncio que se seguiu. Lia se afastou do toque dele, o local em sua cintura ainda formigando.
Ela murmurou novas instruções para a equipe, sua voz um pouco trêmula. Quando o paciente estava estabilizado e a equipe começou a se dispersar, Lia se viu sozinha no cubículo com Arthur. Ela se ocupou arrumando os equipamentos, evitando seu olhar, o cheiro dele ainda pairando no ar. Ele não se moveu, apenas a observou. Seu rosto, uma máscara indecifrável. Aquele momento de contato, aquela proximidade forçada, havia mudado tudo. Ele viera buscar respostas para um quebra-cabeça lógico e encontrara um mistério muito mais profundo. A sensação de familiaridade que ela lhe causava agora estava entrelaçada com um desejo bruto e inesperado. E para Arthur Montenegro, um homem que construíra sua vida sobre o pilar do controle absoluto, o desejo era a mais perigosa de todas as variáveis. Ele percebeu, com uma clareza alarmante, que o maior risco naquele hospital não estava nos balanços financeiros ou na falha de um equipamento. Estava bem ali naquela sala, na forma de uma enfermeira com olhos cor-de-mel que o fazia sentir coisas que ele pensava estarem mortas e enterradas. A atmosfera no hospital, nos dias que se seguiram à noite da emergência, tornou-se um campo minado de olhares não ditos e tensões crepitantes. Lia e Arthur desenvolveram uma espécie de dança desajeitada de evitação. Se ele entrava em um corredor, ela encontrava uma razão para virar em outro. Seus nomes em uma mesma lista de reunião faziam o estômago dela se contrair. Era um esforço consciente e exaustivo, porque o universo parecia conspirar para colocá-los no mesmo espaço, forçando-os a reconhecer a gravidade magnética que agora existia entre eles. Os breves e inevitáveis contatos visuais eram como o roçar de pederneiras, rápidos, quentes e prometendo fogo. Lia sentia-se dividida. Uma parte dela, a enfermeira pragmática, gritava que aquilo era uma loucura. Ele era seu chefe, um homem frio e calculista, o oposto de tudo em que ela acreditava. Pior, ele era o fantasma de seu passado, um homem que ela salvara, mas que a olhava com a ignorância de um estranho. Era uma dinâmica perigosa e desequilibrada. Mas outra parte dela, uma parte mais instintiva e feminina, não conseguia esquecer o toque de sua mão em sua cintura, o calor de sua respiração em sua nuca e o sussurro rouco que ainda ecoava em seus ouvidos. Aquele "cuidado, enfermeira", não fora um aviso, fora um reconhecimento. E esse reconhecimento a assustava e a inebriava na mesma medida. Arthur, por sua vez, travava uma guerra interna. Ele se lançou ao trabalho com uma ferocidade renovada, como se pudesse afogar a imagem de Lia Ferreira em um mar de planilhas e relatórios. Exigia mais, pressionava mais, seu exterior tornando-se ainda mais gélido, uma supercompensação desesperada pela vulnerabilidade que sentira. Mas era inútil. À noite, em seu apartamento luxuoso e estéril, o silêncio era preenchido por ela. A memória de seu cheiro, uma mistura de antisséptico hospitalar e algo unicamente dela, limpo e suave. A visão de seus olhos cor-de-mel, brilhando com inteligência e uma compaixão que ele há muito considerava uma fraqueza. Sua insônia crônica, a companheira fiel desde o acidente, piorou. E com a falta de sono, os fragmentos de memória daquela noite se tornaram mais vívidos, mais insistentes. Não eram imagens, mas sensações. Uma dor avassaladora, o frio cortante do metal retorcido e, por baixo de tudo, uma estranha e inexplicável sensação de paz. Uma presença calmante ao seu lado. Uma voz. Ele não conseguia entender as palavras, mas o tom era suave, firme, uma âncora na tempestade de agonia. E de alguma forma aterrorizante e ilógica, sua mente começara a conectar aquela sensação, aquela voz perdida, a enfermeira que o desafiava sem dizer uma única palavra. Uma semana depois, uma tempestade violenta desabou sobre São Paulo. A chuva batia contra as janelas do hospital em lençóis grossos e os trovões ecoavam como artilharia distante. Noites assim eram sempre as piores. A cidade se tornava um caos, e esse caos inevitavelmente transbordava para dentro da emergência. A UTI estava lotada, a equipe sobrecarregada, e Lia corria de um leito para o outro, sentindo o peso da exaustão em seus ossos. Já passava das 2 da manhã quando ela finalmente teve um momento para respirar.
encostada no balcão de enfermagem, sentindo o café amargo queimar sua garganta. Ela precisava entregar os relatórios de fechamento do turno na sala do diretor. Normalmente, ela os deixaria com a secretária noturna, mas Arthur havia emitido um novo protocolo. Todos os relatórios da UTI deveriam ser entregues a ele, em mãos, não importava a hora. Uma regra absurda, mais uma demonstração de seu controle obsessivo. Com um suspiro de resignação, ela pegou a pasta e caminhou pelos corredores silenciosos e quase escuros em direção à ala administrativa. A maior parte das luzes estava apagada, mas uma fresta de luz âmbar escapava por baixo da porta de vidro fosco da sala de Arthur. Ela hesitou, o coração começando a bater um pouco mais rápido. Ergueu a mão para bater, mas parou. Através do vidro, ela podia ver sua silhueta. Ele não estava sentado à sua mesa, trabalhando. Estava de pé, de costas para a porta, olhando pela enorme janela panorâmica a chuva que açoitava a cidade. A jaqueta de seu terno estava jogada sobre uma cadeira, a gravata afrouxada e pendendo em seu peito, e as mangas da camisa branca dobradas até os cotovelos. Ele parecia diferente. A armadura do CEO implacável havia sido deixada de lado, e em seu lugar estava apenas um homem, solitário na vastidão de seu escritório, parecendo carregar o peso do mundo em seus ombros. Movida por um impulso que não compreendia, Lia bateu suavemente na porta. Arthur se virou, sobressaltado. Por um instante, seus olhos revelaram uma vulnerabilidade crua, uma exaustão tão profunda que Lia sentiu uma pontada de compaixão. Ele rapidamente recompôs sua máscara de indiferença, mas era tarde demais. Ela já tinha visto. Enfermeira Ferreira, disse ele, a voz mais rouca que o normal. Os relatórios. Ela entrou, a porta se fechando suavemente atrás dela, abafando os sons do hospital e criando uma bolha de silêncio e intimidade. O único som era o da chuva batendo no vidro. Ela colocou a pasta sobre a mesa polida. O silêncio se esticou entre eles, carregado de todas as coisas que não haviam sido ditas. Ela deveria se virar e sair, mas não conseguiu. "O senhor parece exausto", ela disse, a voz baixa e calma, o tom de enfermeira que usava para acalmar os pacientes mais assustados. "Quer um café?" Eu estava indo buscar um. A pergunta simples o pegou de surpresa. Ninguém lhe oferecia café. As pessoas lhe traziam café por obrigação, por medo. Ninguém olhava para ele e via um homem cansado. Viam apenas o poder, o dinheiro, o perigo. Ele a encarou tentando encontrar algum motivo oculto por trás da oferta, mas tudo o que viu em seus olhos foi uma sinceridade genuína. "Sim", ele respondeu, a palavra soando estranha em sua própria boca. "Eu aceito." Lia saiu e voltou minutos depois com 2 canecas de cerâmica, o vapor subindo em espirais perfumadas. Entregou uma a ele e sentou-se na cadeira em frente à sua mesa, um gesto ousado que quebrava a hierarquia entre eles. Ele não a repreendeu. Apenas pegou a caneca, o calor se infiltrando em seus dedos frios, e sentou-se também. Beberam o café em silêncio por um longo momento, a chuva lá fora como uma testemunha constante. Foi Arthur quem o quebrou, sua voz baixa, quase um murmúrio. "Eu não durmo direito desde o acidente." A confissão pairou no ar tão inesperada e íntima que Lia prendeu a respiração. "Não uma noite inteira. Não em 5 anos, continuou ele, olhando para a escuridão lá fora, como se falasse mais para a tempestade do que para ela. "Os médicos chamam de estresse pós-traumático. Eu chamo de um eco. Há um vazio, uma sensação constante de que algo importante me foi tirado naquela noite, e não foi apenas a minha saúde. Sinto que uma parte de mim ficou naquela estrada, e eu não sei como recuperá-la." Lia o ouvia, seu coração se apertando em seu peito. Aquele era o homem por trás do gelo, o homem quebrado que ela salvara, mas cuja alma ainda sangrava. Ela viu a dor em seu rosto, a solidão profunda em seus olhos, e agiu por puro instinto, o mesmo instinto que a guiava em sua profissão. A compaixão transbordou, superando o medo, a hierarquia, a razão. Ela se inclinou sobre a mesa, e com uma delicadeza que contrastava com a tensão entre eles, pousou a mão sobre a dele, que descansava sobre a madeira escura. O contato foi explosivo. Uma onda de calor intenso, quase chocante, viajou da ponta dos dedos dela,
subindo por seu braço e se espalhando por todo o seu corpo. Para Arthur, foi como um raio. O toque era a personificação daquela sensação de paz que ele perseguia em seus fragmentos de memória. Era uma âncora, um porto seguro. Não era apenas pele contra pele. Era algo mais profundo, um reconhecimento em um nível celular, uma peça de quebra-cabeça se encaixando em seu lugar. Ele olhou para a mão dela sobre a sua, pequena e forte, e depois para o rosto dela. Seus olhos cor-de-mel estavam cheios de uma compreensão que o desarmou completamente. Em um movimento rápido e instintivo, ele virou a mão. Em vez de se afastar, seus dedos se entrelaçaram nos dela, um gesto possessivo e desesperado. O aperto não era gentil. Era o de um homem se afogando que finalmente encontrava algo sólido para se agarrar. Ele a puxou sutilmente para mais perto sobre a mesa, o mundo se reduzindo àquele ponto de contato ardente entre eles. Eles ficaram assim por um tempo incontável, na penumbra da sala, a chuva tamborilando contra o vidro. O chefe e a funcionária haviam desaparecido. Restavam apenas um homem e uma mulher, conectados por um toque que incendiava e uma confissão que quebrara todas as barreiras. Naquele momento, Lia soube, com uma certeza aterrorizante e inegável, que o destino que os unira naquela noite de emergência, 5 anos atrás, ainda não havia terminado com eles. Na verdade, estava apenas começando. A manhã seguinte à confissão na penumbra, chegou com uma clareza desconcertante, como o ar limpo depois de uma tempestade. O gesto de entrelaçar os dedos sobre a mesa da diretoria não foi apenas um toque. Fora a assinatura de um novo tratado entre eles, cujas cláusulas ainda eram desconhecidas e perigosas. A barreira invisível, porém maciça, entre o diretor e a enfermeira havia se dissolvido, e em seu lugar restou uma consciência mútua, tão palpável que ambos sentiam seu zumbido no ar sempre que se aproximavam. A evitação deu lugar a uma dança de aproximação hesitante. Os olhares nos corredores não eram mais de desafio ou curiosidade, mas de cumplicidade. Carregavam o peso da lembrança daquela sala silenciosa, da chuva e de uma vulnerabilidade compartilhada. Para o resto do hospital, Arthur Montenegro continuava a ser o gelo, sua eficiência tão cortante quanto antes. Mas para Lia, havia microexpressões que só ela parecia notar. Um breve suavizar de seu maxilar quando havia, uma fração de segundo a mais, que seu olhar se demorava sobre o dela em uma reunião. Eram mudanças sutis, quase imperceptíveis, mas para ela gritavam o segredo que agora partilhavam. Arthur, por sua vez, sentia como se uma cor nova e vibrante tivesse sido adicionada a um mundo que ele, por anos, só enxergara em tons de cinza. A presença de Lia era a fonte dessa cor. A paz que o toque dela lhe trouxera naquela noite fora mais eficaz do que qualquer sonífero que os médicos já lhe haviam prescrito. Ele não dormira a noite toda, mas pela primeira vez em anos não fora por causa dos pesadelos. Fora pela antecipação de vê-la novamente. A lógica, sua fiel aliada, estava sendo subjugada por uma força muito mais antiga e poderosa. Ele queria estar perto dela. E um homem como Arthur Montenegro, quando queria algo, movia o mundo para conseguir. Ele começou a criar desculpas, pretextos tão finos que eram quase transparentes, mas que eram revestidos de sua autoridade inquestionável. Chamava-a à sua sala para clarificar um ponto, em um relatório que qualquer residente poderia ter explicado. Aparecia na ala dela para inspecionar um novo equipamento, fazendo perguntas que claramente eram dirigidas apenas a ela. Certa vez, encontrou-a na sala de descanso e, em vez de se retirar, serviu-se de um café e perguntou sobre o prognóstico de um paciente. Uma conversa que se estendeu por 20 minutos sob os olhares atônitos dos outros funcionários. Lia vivia em um estado de alerta constante. Seu coração uma mistura de euforia e pavor. Cada pequena interação era como um gole de um licor forte e viciante. «Cuidado, Lia», alertou Clara um dia, depois de testemunhar uma dessas reuniões improvisadas perto do balcão de enfermagem. «Eu vejo como ele olha para você, e você para ele. Esse homem é de outro planeta. Ele não tem um coração, tem um centro de controle de missões. Você vai se queimar». «Eu sei», sussurrou Lia, mais para si mesma do que para a amiga. Mas o fogo é tão quente. Ela sabia dos riscos, a diferença de poder, de mundo, de vida.
Ele era um bilionário acostumado a conseguir tudo o que queria. E se ela fosse apenas um capricho passageiro, um quebra-cabeça interessante que ele descartaria assim que o resolvesse? O pensamento era uma faca gelada em seu peito. Mas então ela se lembrava da solidão em seus olhos naquela noite, e a faca derretia, transformada em um desejo avassalador de alcançar o homem por trás da máscara. A oportunidade de Arthur, ou melhor, sua desculpa mais ousada, veio no final de uma tarde de sexta-feira. Lia estava terminando seu turno, exausta e ansiosa pelo fim de semana, quando seu pager tocou com uma mensagem da diretoria. Compareça à minha sala ao final de seu turno, AM. Seu coração afundou e flutuou ao mesmo tempo. Ela se apresentou à sua porta com um nervosismo que tentava esconder. Entre, Lia, disse ele, e o uso de seu primeiro nome, tão natural em seus lábios, enviou um arrepio por sua espinha. A sala estava impecável, como sempre, mas ele havia espalhado algumas plantas de arquitetura e cronogramas sobre a mesa. Pedi que viesse porque estamos finalizando o projeto de expansão da ala de cardiologia, que ficará ao lado da UTI, começou ele, o tom todo profissional. Gostaria de ter a perspectiva de quem está na linha de frente sobre o fluxo de trabalho e a logística. Ninguém melhor do que você. Era uma desculpa plausível, quase brilhante em sua lógica. Por mais de 1 hora, eles se debruçaram sobre as plantas e Lia, em seu elemento, deu sugestões inteligentes. Apontou falhas que os arquitetos não viram, sua paixão por sua profissão brilhando intensamente. Arthur a ouvia, mas seus olhos estavam mais focados nela do que nos papéis. Ele observava a forma como ela gesticulava, a luz do fim de tarde que entrava pela janela e se enroscava em seus cabelos castanhos, fazendo-os brilhar com tons de cobre. Sentiu um desejo tão forte de tocar naquelas mechas que precisou cerrar os punhos sob a mesa para se controlar. O céu lá fora já estava escuro e as luzes do hospital haviam se acendido quando ele finalmente afastou as plantas. Sua contribuição foi inestimável, disse ele. Então, olhou para o relógio. Já passa das 8. Eu não jantei. Imagino que você também não. Permita-me consertar isso. Não foi uma pergunta, foi uma declaração. Antes que Lia pudesse protestar, ele já estava ao telefone, sua voz baixa e autoritária, pedindo comida chinesa de um restaurante caro. Entregar na diretoria do Hospital São Lucas, sim, na minha sala. Lia ficou sem palavras, o coração batendo na garganta. Aquilo estava acontecendo. A linha final entre o profissional e o pessoal estava prestes a ser cruzada. Meia hora depois, eles estavam sentados à enorme mesa de mogno. Não mais como chefe e funcionária, mas como um homem e uma mulher, com caixinhas brancas de papelão e o cheiro de gengibre e molho de soja preenchendo o ar. O trabalho foi esquecido. Por que enfermagem? Ele perguntou, observando-a por cima de seus rachis. Lia sorriu, sentindo-se surpreendentemente à vontade. Porque eu sou péssima em deixar as coisas morrerem, sejam plantas, esperanças ou pessoas. A resposta o atingiu, embora ele não soubesse o quão literal ela era. Ele a fez rir com seu humor seco e inesperado, contando histórias de negociações absurdas e empresários excêntricos. Ela, por sua vez, o encantou com sua visão de mundo, sua paixão pela vida, suas histórias sobre pacientes que a tocaram. Pela primeira vez, Arthur não estava analisando, não estava calculando, estava simplesmente ouvindo e estava fascinado. Aquela mulher possuía uma riqueza de espírito que fazia todo o seu império de tecnologia e finanças parecer pálido e sem vida. Quando terminaram, ele se levantou. Eu levo você para casa. Não precisa, Sr. Montenegro. Eu pego um carro de aplicativo. Arthur. Ele a interrompeu, a voz firme, mas suave. Meu nome é Arthur. E não foi um pedido. A viagem de carro foi um casulo de intimidade. A chuva da semana anterior dera lugar a uma noite limpa e estrelada. As luzes de São Paulo passavam borradas pelas janelas de sua Mercedes silenciosa. Uma música clássica suave tocava no rádio, preenchendo o espaço onde as palavras não ousavam ir. A tensão era espessa, um desejo contido que vibrava no ar. Lia estava dolorosamente ciente de cada movimento dele, da forma como suas mãos grandes e competentes seguravam o volante, do cheiro amadeirado de seu perfume que agora ela associava a ele.
Ele parou em frente ao seu prédio simples, um contraste gritante com o luxo do carro. O motor continuou a ronronar suavemente e, por um longo momento, nenhum dos dois se moveu. Lia podia sentir o calor que emanava dele, a intensidade de sua presença no espaço confinado. Ela se virou para agradecer, mas as palavras morreram em sua garganta. Arthur a encarava, seu rosto parcialmente iluminado pela luz da rua. Seu olhar era uma carícia, traçando os contornos de seu rosto, demorando-se em seus lábios. Não havia gelo em seus olhos agora. Havia apenas fogo, um fogo azul, profundo e consumidor, que prometia devorá-la. Era um olhar de fome, de ternura e de uma promessa tão ardente que Lia sentiu seu corpo inteiro se aquecer. "Obrigado, Lia", disse ele, sua voz um pouco mais que um sussurro rouco, "por esta noite." O som de seu nome em sua boca, dito com tanta intimidade, foi mais devastador do que qualquer beijo. Quebrou a última de suas defesas. Ela saiu do carro em um transe, suas pernas trêmulas. Não olhou para trás. Entrou em seu apartamento e encostou-se na porta fechada, o coração martelando contra as costelas como se quisesse escapar. As palavras de advertência de Clara soavam distantes, um eco fraco contra a maré de emoções que a inundava. Ela levou os dedos aos lábios, ainda sentindo o calor do olhar dele sobre eles. Naquele momento, com uma certeza que era ao mesmo tempo aterrorizante e a coisa mais maravilhosa que já sentira, Lia soube que não havia mais como voltar atrás. Ela estava se apaixonando, perdida e irremediavelmente, por Arthur Montenegro. O jantar roubado no escritório de Arthur não foi um ponto final, foi o estopim. A intimidade daquela noite, tecida com conversas à meia luz e olhares carregados de promessas, alterou a química entre eles de forma irreversível. A atração, antes uma correnteza subterrânea, agora era uma maré avassaladora, puxando-os um para o outro com uma força que desafiava a lógica e o bom senso. Para Lia, cada dia no hospital era um exercício de equilíbrio precário. Ela flutuava entre a alegria estonteante de ver Arthur e o medo paralisante do que aquela relação impossível significava. O segredo que ela guardava, o fato de que ela era a âncora anônima de sua sobrevivência, tornou-se um fardo pesado, uma verdade não dita que se interpunha entre a crescente ternura que sentia por ele e a honestidade que ele merecia. Para Arthur, a situação era ainda mais torturante. O enigma de Lia Ferreira deixara de ser uma curiosidade intelectual e se tornara uma obsessão que consumia seus pensamentos. A sensação de que a conhecia, antes um sussurro no fundo de sua mente, agora era um grito ensurdecedor. Cada sorriso dela, cada gesto de compaixão para com um paciente, cada lampejo de fogo em seus olhos cor-de-mel, parecia se conectar a algo primordial dentro dele, uma memória fantasma que ele não conseguia agarrar. Ele, um homem que decifrava os mercados financeiros mais complexos e previa tendências tecnológicas com anos de antecedência, estava completamente perdido no mistério de uma única mulher. E a dissonância entre o que sua mente sabia, que ela era uma funcionária que ele conhecera há poucas semanas, e o que seu instinto gritava, que a conhecia de uma forma fundamental, estava o levando à beira da sanidade. Ele não aguentava mais. A lógica precisava de dados, de fatos. A incerteza era um veneno para sua alma controladora. Numa noite em que a insônia o açoitava com mais força do que o normal, Arthur se levantou e foi para o seu escritório em casa. Deixou de lado as planilhas do hospital e abriu uma pasta em seu computador que não revisitava há 5 anos. Acidente. Nela estavam todas as informações que seus advogados e assistentes haviam compilado na época. Fotos do carro destruído, relatórios da polícia, processos da seguradora. Ele nunca tivera estômago para olhar aquilo em detalhes. Era um capítulo de sua vida que ele preferira selar e esquecer. Mas agora, ele o abria com a precisão de um cirurgião, procurando por um tumor que ele sabia estar ali. Seus olhos passaram rapidamente pelos documentos frios e impessoais, até que ele encontrou o que procurava: o relatório de admissão do Hospital São Lucas. Era um documento preliminar, preenchido na noite caótica de sua chegada, antes de sua transferência para um hospital particular. Ele leu os termos médicos, a lista de seus ferimentos, a gravidade de seu estado,
trauma crânioencefálico, hemorragia interna, múltiplas fraturas, parada cardiorrespiratória no local. E então, no final da primeira página, havia um campo que ele nunca notara antes, um campo pequeno, quase insignificante, preenchido com uma caligrafia apressada, mas legível. Enfermeira-chefe de plantão emergência, Lia Ferreira. O nome saltou da página. Arthur sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Ele releu. E depois releu mais uma vez, a tela do computador embaçando diante de seus olhos. Lia Ferreira. Tudo se encaixou com a força de um cataclismo. O reconhecimento instantâneo, o calor inexplicável, a sensação de paz que a presença dela lhe trazia. A voz calma na escuridão, a âncora. O eco de suas memórias fragmentadas não era um fantasma, era ela. A mulher por quem ele estava se apaixonando não era uma estranha. Era a mulher que salvara sua vida. A verdade não o atingiu como uma onda de gratidão. Atingiu-o como um raio, uma revelação de destino tão poderosa que o deixou tremendo. Não era apenas uma dívida de vida, era a resposta para o vazio que ele sentia há 5 anos. A peça que lhe faltava não era uma memória, era uma pessoa. Era ela. Que ela estivera ali o tempo todo, olhando para ele com aqueles olhos que sabiam de tudo, enquanto ele, em sua arrogância e ignorância, a tratava como apenas mais uma funcionária. A constatação o encheu não de raiva, mas de uma urgência avassaladora. Ele precisava vê-la. Agora. Lia estava terminando seu turno. A noite fora longa e tranquila, e ela se sentia melancólica, seus pensamentos girando em torno de Arthur e do labirinto emocional em que se encontrava. Enquanto guardava seus pertences no armário do vestiário, sentiu uma presença e se virou. Arthur estava parado na porta, e a intensidade em seu rosto a fez dar um passo para trás. Ele não usava terno, mas uma calça jeans escura e uma camisa preta, e parecia ter dirigido até ali no meio da noite. Seus olhos azuis queimavam, e ele a olhava como se a visse pela primeira vez, e ao mesmo tempo, como se a conhecesse desde sempre. Arthur? O que faz aqui? Aconteceu alguma coisa? Sua voz saiu trêmula. Ele não respondeu imediatamente. Apenas caminhou em sua direção, lento e deliberado, seus passos ecoando no silêncio do vestiário vazio. Ele parou a poucos centímetros dela, tão perto que ela podia sentir o calor emanando de seu corpo. Ele ergueu a mão, não para tocá-la, mas como se quisesse ter certeza de que ela era real. Era você, ele disse, a voz embargada, um som rouco e quebrado que ela nunca ouvira antes. Não era a voz do CEO, mas a voz do homem que ela ouvira confessar sua solidão na penumbra. Lia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O quê? Naquela noite, no hospital. A voz, a calma no meio do caos. Ele continuou, seus olhos buscando os dela, desesperados por confirmação. Eu me lembro de flashes, de dor, mas eu me lembro de uma presença. Alguém que não desistiu. Era você. O tempo todo. Era você. As lágrimas brotaram nos olhos de Lia, quentes e incontroláveis. Não havia mais para onde correr. O segredo que ela carregara como uma pedra em seu coração por tanto tempo agora estava exposto, nu, sob o olhar penetrante dele. Ela apenas assentiu, incapaz de formar palavras. Um único soluço escapou de seus lábios. Um turbilhão de emoções passou pelo rosto de Arthur. Choque, compreensão, dor. E então, algo muito mais profundo. Rendição. Não havia gratidão em seu olhar, não da forma que Lia sempre imaginara. Havia algo muito mais primitivo e poderoso. Era o olhar de um homem que vagara perdido por 5 anos e finalmente encontrara o caminho de casa. Em um movimento rápido, ele anulou a distância agonizante entre eles. Suas mãos grandes e quentes subiram para segurar o rosto dela. Seus polegares acariciando suavemente as lágrimas em suas bochechas. Ele a olhou nos olhos por um segundo que pareceu durar uma eternidade, um universo de emoções passando entre eles. E então, ele a beijou. Não foi um beijo de agradecimento. Foi um beijo de descoberta. Um beijo desesperado, faminto, como o de um homem que encontra água após uma longa sede. Foi a colisão de 5 anos de uma conexão inconsciente com semanas de um desejo contido e ardente. Seus lábios eram firmes e macios ao mesmo tempo.
movendo-se sobre os dela com uma certeza que dizia: eu te encontrei. Lia se desfez em seus braços. Toda a tensão, todo o medo, toda a saudade de algo que ela nem sabia que tinha, se dissolveu naquele beijo. Suas mãos subiram para o pescoço dele, seus dedos se enroscando em seus cabelos, puxando-o para mais perto. Ela o beijou de volta com a mesma intensidade, com a mesma fome, entregando-se completamente àquele momento que parecia ter sido escrito nas estrelas. O beijo não selou o passado. Não era sobre a enfermeira e seu paciente. Era sobre um homem e uma mulher que haviam se encontrado, se perdido e se reencontrado contra todas as probabilidades. Aquele beijo, no silêncio de um vestiário de hospital no meio da noite, não era um fim para o mistério. Era o início avassalador, inegável e apaixonado do futuro deles. O beijo no vestiário não foi uma porta que se fechou sobre o passado, mas um portal que se abriu para um novo e vertiginoso presente. As semanas que se seguiram foram um borrão de paixão clandestina, uma dança febril nos limites do profissionalismo. O Hospital São Lucas, antes um palco de tensão e reencontros improváveis, transformou-se no cenário de um romance secreto, cujas cenas eram roubadas em cantos esquecidos e em olhares que atravessavam corredores lotados. Para o mundo, ele continuava a ser o diretor Montenegro, e ela a enfermeira Ferreira. Mas nos momentos roubados, eles eram simplesmente Arthur e Lia. Eram encontros apressados em seu escritório no final da noite, onde os relatórios eram a desculpa para beijos longos e famintos sobre a mesa de mogno. Eram as mãos que se roçavam, acidentalmente, quando ele a acompanhava em uma de suas rondas noturnas, um toque fugaz que enviava ondas de choque através de ambos. Eram os cafés da manhã de domingo no apartamento minimalista dele, um santuário de silêncio e normalidade, onde podiam ser eles mesmos, longe dos olhos curiosos do hospital. Lia descobriu que por trás do bilionário implacável havia um homem com um humor seco, uma mente brilhante e uma vulnerabilidade que ele só mostrava a ela. Arthur, por sua vez, descobriu na alma de Lia uma fonte inesgotável de calor, bondade e uma força serena, que acalmava a tempestade que ele carregava dentro de si há anos. A mudança em Arthur era sutil, mas profunda. A presença de Lia em sua vida começou a infiltrar-se em sua filosofia de trabalho. Ele ainda era focado em eficiência, mas a palavra começou a ganhar um novo significado. Passou a ver o hospital não apenas como um negócio, mas como um ecossistema de vidas humanas, tanto dos pacientes quanto dos funcionários. Começou a ouvir mais, a observar as nuances que antes lhe escapavam. Aprovou a compra de equipamentos mais modernos não porque aumentariam a margem de lucro, mas porque Lia lhe explicara, com uma paixão contagiante, como salvariam mais vidas. Defendeu um aumento para a equipe de enfermagem depois de passar uma noite observando o trabalho incansável e muitas vezes ingrato que eles realizavam. O gelo não derretera completamente, mas em seu núcleo, algo quente e vivo começara a pulsar. Clara, observadora como sempre, foi a primeira a notar. Ele está diferente, disse ela a Lia um dia na cantina. Ele sorriu. Eu juro. Foi um micro sorriso. Durou tipo meio segundo, mas os cantos da boca dele se curvaram para cima. E foi na sua direção. O que está acontecendo, Lia? Lia deu um sorriso que não conseguiu esconder. Estamos nos entendendo. Nos entendendo. Clara repetiu, os olhos semicerrados. Lia Ferreira, você está dormindo com o diretor do hospital. O rubor que tomou conta do rosto de Lia foi toda a confirmação que a amiga precisava. Em vez de uma bronca, Clara a surpreendeu com um abraço apertado. Apenas, tome cuidado. Corações como o seu são raros. Corações como o dele nem sabemos se existem. Lia sabia que a amiga estava certa. O medo ainda era seu companheiro constante. Ela era uma enfermeira com um apartamento alugado e sonhos simples. Ele era um titã da indústria com um império a seus pés. Às vezes, no silêncio da noite, deitada ao lado dele, ela se perguntava se aquilo era real. Se ela não era apenas um desvio fascinante em sua vida extraordinária. Uma anomalia que o intrigava por causa do passado que compartilhavam. Arthur sentia a hesitação dela, via a sombra da dúvida que por vezes cruzava seus olhos, e isso o matava. Ele percebeu,
com uma clareza que o assustou e o libertou, que um romance secreto não era suficiente. O que sentia por Lia era a coisa mais real de sua vida, mais sólida que seus prédios, mais valiosa que suas ações na bolsa. Ela não era um capítulo, era o livro inteiro. Ele não queria mais roubar momentos com ela. Queria construir uma vida inteira. E sabia que, para isso, precisava oferecer-lhe mais do que beijos escondidos e jantares clandestinos. Precisava oferecer-lhe tudo o que ele era. Numa tarde de sábado, ele lhe disse para fazer uma pequena mala. Não deu explicações. Apenas pediu que confiasse nele. Dirigiu por horas, deixando a selva de concreto de São Paulo para trás, até chegarem a uma região montanhosa, onde o ar era puro e o silêncio profundo. Pararam em frente a uma casa moderna e elegante, toda em vidro e madeira, aninhada no topo de uma colina com uma vista deslumbrante para um vale verdejante. "Que lugar é este?" perguntou Lia maravilhada. "É meu", disse ele, desligando o motor. "Eu o comprei depois do acidente. Achei que precisava de um lugar para escapar, mas nunca consegui ficar aqui por mais de uma noite." O silêncio era alto demais, até agora. Naquela noite, eles não falaram sobre o hospital, sobre trabalho ou sobre o passado. Falaram sobre futuros, sobre sonhos. Dançaram lentamente na sala de estar, ao som de uma música antiga que vinha de um toca-discos de vinil. Diante da lareira, Arthur a observava, o fogo dançando em seus olhos, e sentiu uma onda de amor tão avassaladora que quase o deixou sem fôlego. No dia seguinte, ao amanhecer, ele a levou para a varanda. O sol nascia por trás das montanhas, pintando o céu com tons de rosa e laranja. Uma névoa suave pairava sobre o vale, como um véu de noiva. O mundo parecia novo, intocado. Ele pegou as mãos dela, o olhar sério e mais vulnerável do que ela jamais vira. "Lia", sua voz era baixa, carregada de emoção. "Há 5 anos você me trouxe de volta de um lugar escuro e vazio. Eu não sabia, mas desde aquele momento, minha vida tem sido uma busca inconsciente por você. Eu tentei preencher o vazio com trabalho, com dinheiro, com poder, mas nada funcionou, porque o que me faltava não era algo, era alguém." As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Lia, mas ela não as enxugou. "Você não me salvou apenas uma vez naquela noite. Você me salva todos os dias da solidão e da escuridão em que eu vivia. Você me ensinou que eficiência não significa nada sem compaixão, que ter sucesso é inútil se não tiver com quem compartilhar. Você me deu de volta não apenas minha vida, mas a vontade de vivê-la de verdade." Ele respirou fundo, o olhar fixo no dela. "Eu não quero mais ser apenas o homem cuja vida você salvou. Eu quero ser o homem com quem você vai compartilhar a sua. Quero acordar ao seu lado todos os dias, aqui ou em qualquer outro lugar. Quero rir com você, enfrentar as tempestades com você e construir algo que seja nosso, algo real." Então, para o choque completo de Lia, Arthur Montenegro, o homem que comandava impérios e dobrava mercados, ajoelhou-se diante dela. Ele não o fez como um bilionário, mas como um homem, despido de todo o seu poder, oferecendo a única coisa que realmente importava, seu coração. De seu bolso ele tirou uma pequena caixa, mas não a abriu imediatamente. "Eu sei que nossos mundos são diferentes, e eu prometo passar o resto da minha segunda chance de vida construindo uma ponte sólida entre eles. Uma ponte feita de amor, respeito e devoção. Eu prometo ser o homem que você merece. Lia Ferreira, você me daria a honra de se casar comigo?" O sim de Lia não foi uma palavra, foi um soluço de alegria, um som que ecoou pelo vale silencioso. Foi o som de 2 almas, destinadas a se encontrar em meio ao caos, finalmente encontrando seu porto seguro. Arthur abriu a caixa, revelando um anel de diamante simples e elegante, cuja beleza não estava em seu tamanho, mas em seu brilho puro. Ele o deslizou no dedo dela, e o anel pareceu encontrar seu lar. Ele se levantou e a beijou, e aquele beijo não era mais sobre desejo contido, segredos ou passados misteriosos. Era um beijo de paz, de certeza e de promessa. Um beijo que selava não apenas o amor deles, mas o início de uma vida inteira juntos, sob o céu que testemunhava o primeiro dia do resto de suas novas vidas. E assim termina a história de Lia e Arthur aqui no nosso canal. E aí?
O que você achou desse reencontro do destino? Se esse amor que começou com um coração que quase parou de bater e floresceu contra todas as probabilidades, te prendeu e emocionou, e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas sobre vidas que se cruzam de formas inesperadas, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.